Nesta videoaula nós vamos ver então o Arduino controlando um servomotor utilizando a biblioteca servo-h. Para usar a biblioteca servo-h, nós devemos utilizar então a diretiva include servo.h. E logo após devemos criar um objeto do tipo servo com o comando servomotor, que vai ser o nome deste objeto. Criamos uma variável posição, variável byte, atribuímos o valor igual a 0. Essa variável vai servir para indicar a posição do servo. Uma variável byte, pino servo, que é onde o servomotor vai estar conectado. Ele vai estar conectado no pino 9, que é um pino pode ser configurado como saída analógica também. E no void setup nós configuramos uma comunicação serial com serial.begin 9600 e utilizamos o comando servomotor.attach pino servo. Esse comando serve para indicar em qual pino o servomotor, indicar para a biblioteca em qual pino o servomotor está sendo conectado, vai ser utilizado. Então, servomotor, que é o objeto do tipo servo, que foi criado lá em cima, ponto, attach, e entre parênteses o parâmetro pino servo, que é a variável que contém o valor 9, que é onde o pino, onde o servomotor, o pino onde o servomotor está conectado. Então, dentro do void setup, iniciamos uma comunicação serial e indicamos em qual pino o servomotor está conectado. Dentro do void loop, nós colocamos então toda a lógica da nossa programação. Como a gente sabe, o servomotor ele varia a sua posição de 0 a 180 graus, e para isso ele precisa receber um trem de pulsos com um período de intervalo de 20 milissegundos, é o período desse pulso. E o pulso ativo deve estar entre 1 milissegundo e 2 milissegundos. Então eu tenho um período de 20 milissegundos, só que com pulso ativo variando entre 1 e 2 milissegundos. Com 1 milissegundo, o meu servo vai para a posição 0. Com 1,5 milissegundos, ele vai para a posição 90 graus. E com 2 milissegundos, ele vai para a posição 180 graus. Então, o pulso ativo é que vai me determinar a posição em graus do meu servomotor. Então, eu posso variar de 1 milissegundo até 2 milissegundos, ou seja, de 0 a 180 graus. Eu posso utilizar então essa biblioteca servo-h, que me facilita bastante o uso do servomotor, que eu não preciso me preocupar então com esses tempos, pulso ativo e período. Vou me preocupar simplesmente com o valor em graus da posição do servomotor. Isso já é a biblioteca que faz todo o trabalho para a gente. Então, para utilizar a biblioteca, é só dar o comando servomotor.write. Servomotor foi o objeto que foi criado lá em cima, lá no setup. E .write, que vai escrever, e entre parênteses o valor em graus da posição do servo. Então, na primeira linha temos servomotor.write 0. Na sequência, serial.println, comunicação pela porta serial, enviando a string posição mínima, ou seja, nós mandamos um comando para o servo ir para a posição mínima, que é 0 graus. Foi dado um delay aí de 5 segundos para observar essa informação lá na tela. E logo em seguida vamos mandar o servomotor para a posição 90 graus, dando o comando servomotor.write entre parênteses 90
e serial.println, que vai mandar a string posição média, ou seja, o seu está na posição média, que é 90 graus. E mais um delay de 5.000, delay de 5 segundos, e mais um comando servomotor.write 180, ou seja, vai mandar o servomotor ir para a posição 180 graus. E serial.println, a string posição máxima, ou seja, o servo está na posição máxima dele, que é 180 graus. A gente dá um delay de 5 segundos, né, para passar para a próxima instrução. Percebam que os servos, de uma maneira geral, eles têm esse ângulo, né, de movimentação variando de 0 a 180. Existem alguns servos, né, que podem variar esse ângulo, né, tanto que o período continua sendo de 20 milissegundos, mas ao invés de ter um pulso ativo de 1 milissegundo a 2 milissegundos, eu posso ter um pulso ativo variando de 0,6 milissegundos para até 2,4 milissegundos. Então, esse servo ele vai passar um pouquinho desses limites, que seria os 0 graus e os 180 graus. É o que vai acontecer com o servo que eu estou utilizando. Embora esteja utilizando a biblioteca servo-h, né, vocês vão perceber que eu não vou ter um pouquinho mais de 180 graus, mas eu posso utilizar a biblioteca do mesmo jeito, que não vai ter problema. Mas já dá para a gente perceber então a movimentação do servo, né, com esses parâmetros aqui. Então nós mandamos o servomotor para a posição 0, depois para a posição 90 graus, depois 180, e na sequência agora nós vamos colocar um comando para ele voltar para 0 graus, damos um delay de 200, e na sequência serial.println de mínima para máxima, ou seja, nós vamos fazer com que o servomotor vá da posição mínima para a posição máxima, né? Então foi mandada essa string aí para a comunicação serial, para a gente visualizar lá no monitor serial essa informação. Então para isso nós vamos utilizar um bloco for. Esse bloco for ele tem a variável posição, que é a variável que vai receber a posição do servo, assumindo o valor 0. E enquanto a posição for menor ou igual a 180, nós vamos incrementar essa posição, ou seja, então ela vai partir de 0, 1, 2, 3 na sequência até atingir 180, que são as posições, são os valores, os parâmetros que a gente coloca então dentro do comando servomotor.write. Então dentro desse bloco for, eu vou colocar exatamente esse comando servomotor, que é o objeto servo que foi criado lá em cima, .write, ou seja, eu vou escrever na saída onde está conectado o servomotor, o parâmetro aqui, posição, que vai receber o valor, que vai começar em 0 até 180. Então ele assume primeiro o valor 0, depois o valor 1, aí o servo vai para a posição 1 grau, depois 2, 3, então o servo vai de 0 a 180 graus, com um intervalo aí, um delay, né, de 50 milissegundos. Então a gente vai verificar que o servomotor vai partir de 0 e vai devagarinho até a posição máxima dele. Então posição de mínima para máxima. Na sequência então nós vamos fazer o processo ao contrário. Agora nós vamos fazer com que o servo vá da posição máxima para a posição mínima. Então, o primeiro comando aqui vai ser um serial.println, que vai mandar para a comunicação serial a string de máxima para mínima, né, para eu poder visualizar lá no monitor serial. Utilizamos aqui também um bloco for. Esse bloco for ele vai fazer com que a contagem seja ao contrário agora, né? Eu vou iniciar a minha variável posição com 180 graus,
enquanto a posição for maior, né, do que 0, eu vou decrementar a minha posição. Então, posição menos menos, né? Vou decrementar de 1. E vou dar um comando agora, o mesmo comando, servomotor.write e a posição, que vai variar agora de 180, ou seja, da posição máxima para a posição mínima. Então, o servo, antes ele foi de mínima para máxima, então foi de 0 até 180, agora ele vai vir de 180, voltando para a posição 0, né? Então, a cada valor da variável posição, que começa com 180, eu coloco o comando servomotor.write na posição 180, depois 179, 178 e assim por diante até chegar à posição 0, com delay também de 50 milissegundos.